Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E hoje é dia de Vasco e Vila Nova, jogo importante que vale vaga aí no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Enfim, poderemos ver o gigante da colina entre os 4 primeiros colocados, mas para isso acontecer, o Vasco precisa vencer. E o Lisca vai mudar o jogo, o Lisca vai vir com novidades, e é claro que a gente vai falar sobre isso, trazer tudo o que vai acontecer nesse jogo, todas as mudanças e também sobre problemas com a arbitragem. Mais uma vez a CBF colocando um árbitro complicado para apitar o jogo da partida do Vasco. Esse mesmo árbitro apitou a final do Campeonato Mineiro e o Lisca naquela ocasião chamou ele de pipoqueiro e foi expulso da partida. Então, torcedor, segura que hoje vem problema para esse jogo do Vasco, e além dessas muitas outras notícias, vamos falar sobre saída de Caio Lopes para a Chapecoense e muitas outras novidades. Mas antes de começar o vídeo, torcedor, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando no canal pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Sem você, sem a sua inscrição, o nosso canal não consegue crescer. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito e gostar do nosso conteúdo, se inscreva. E se você já assiste aos nossos vídeos e ainda não é inscrito, também se inscreva no nosso canal. Vascaíno ajuda Vascaíno, e eu tenho certeza que você vai ajudar o Vascaíno que está aqui. Tranquilo? E também, é claro, deixe o seu like, mas principalmente o seu comentário sobre quanto você acha que vai ser esse jogo de hoje entre Vasco e Vila Nova. Deixa aqui embaixo a sua opinião, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Mas vamos lá, sem muita enrolação, vamos logo falar de Vasco e Vila Nova, vamos logo trazer as últimas novidades, falar sobre o problema com a arbitragem. E antes de falar sobre esse problema, eu quero falar aqui sobre a partida de hoje. Uma partida que, como eu falei e volto a repetir, vale vaga no G4 da competição. Foco total nesse jogo, o Lisca muito focado, o elenco muito focado, a comissão técnica, a diretoria, todos que fazem parte, né, do Vasco da Gama nesse momento, querem essa vitória. É uma vitória que vai ser muito importante para o Vasco. Após ganhar do Vitória, né, nesse último sábado por 1-0, o Vasco vai sim em busca da segunda vitória consecutiva hoje contra a equipe do Vila Nova. O Lisca já afirmou que foca e quer terminar esse segundo turno entre os 4 primeiros colocados. Ainda tem 3 jogos para encerrar esse segundo turno e o objetivo, inclusive, é vencer essas últimas 3 partidas da Série B do Campeonato Brasileiro, válida pelo primeiro turno. O Vasco, enfim, luta, né, para entrar pela primeira vez no G4 da competição, e é um jogo importante para o Vasco conseguir essa arrancada, uma arrancada que o Botafogo conseguiu, 4 vitórias seguidas na Série B, o time que estava lá na parte de baixo na tabela e agora já está à frente do Vasco, e o Vasco também quer conseguir essa arrancada, essas vitórias consecutivas para dar confiança e principalmente colocar o Vasco no topo, entre os 4 primeiros colocados da Série B. E o Vila Nova, como está o Vila Nova atualmente? O Vila Nova vive uma situação muito ruim dentro do campeonato. O Vila Nova, inclusive, atualmente está mais perto do Z4 do que do G4 da Série B. Está em 14º colocado, a 5 pontos do Z4, da zona de rebaixamento, e a 9 pontos do G4 da competição. Então, realmente, vem também de uma derrota para a equipe do Sampaio Corrêa e tem mais chance do Vasco vencer. É uma equipe que goleou o Guarani. O Vila Nova fez uma excelente partida antes de enfrentar o Sampaio Corrêa nesse final de semana. No meio da semana passada, o Vila Nova conseguiu enfrentar o Guarani e ganhar de 4-1 da equipe de São Paulo, mas realmente não vem vindo bem nessa Série B. E é a grande chance do Vasco conseguir essa segunda vitória consecutiva, jogando dentro de casa, vindo de uma vitória no sábado contra a equipe do Vitória em Salvador. E é sim uma grande oportunidade do gigante da colina, enfim, conseguir 2 vitórias consecutivas e quem sabe até entrar no G4. Ontem teve treino no CT Moacir Barbosa, né? Agora não é mais CT do Almirante, o CT Moacir Barbosa. Teve um treinamento por lá, o Lisca não colocou o elenco titular que entrou sábado contra o Vitória para entrar em campo, treinar. Eles não realizaram ali um trabalho por conta do enorme desgaste que tiveram nesse jogo do último sábado, um campo pesado por conta da chuva, 1 hora de paralisação, foi um jogo que durou quase
3 horas, então realmente isso cansou demais os atletas que estavam dentro de campo. Então por conta disso o Lisca preferiu priorizar o descanso dos jogadores que entraram como titular. Então realmente quem iniciou esse jogo, né, contra o Vitória no sábado, eles fizeram apenas um trabalho de recuperação no CT Moacir Barbosa. Enquanto os atletas que realmente estiveram no banco ou entraram na segunda etapa da partida, eles participaram de trabalhos físicos, técnicos e táticos dentro do campo do CT. E como vem acontecendo com muita frequência, o trabalho feito pelo Lisca com relação a esse jogo de hoje foi muito mais na conversa, muito mais no papo, muito mais no carinho, mostrando ali em papel, na mão, né, realmente o que deve ser feito e infelizmente não tendo como demonstrar dentro de campo o que o Lisca espera para esse jogo de hoje. Com relação ao Bruno Gomes, rapidamente, o atleta pode estar de volta. Segundo notícia, ele já está recuperado da lesão da lombar, mas ainda não se sabe se ele vai ter ou não condições de entrar hoje em campo contra o Vila Nova. Já deve sair a lista de relacionados e muito provavelmente no vídeo da tarde, que vai sair por volta das 5 horas, a gente vai ter notícias de como irá ser, se o Bruno Gomes estará ou não à disposição do técnico Lisca. E falando em Lisca, hoje temos um árbitro na partida, que será o Felipe Fernandes de Lima, árbitro de Minas Gerais. Ele apitou a final do Campeonato Mineiro, em que o Lisca ainda naquela ocasião era o treinador do América Mineiro. A final foi Atlético Mineiro e América Mineiro. O primeiro jogo foi 0 a 0 e o segundo também. Porém, como o Atlético tinha a vantagem do empate, acabou ganhando o título do campeonato. E houve uma polêmica nessa partida. Aos 47 minutos do segundo tempo, houve um pênalti claro, nítido realmente, no jogador do América Mineiro. Pênalti esse que, se fosse convertido aos 47 do segundo tempo, iria dar o título ao América Mineiro. Um título que até mesmo a própria equipe não ganha muito tempo. O Lisca, é claro, iria entrar para a história do clube, como já entrou por tudo que conquistou nessa última temporada com o clube de Minas Gerais. Porém, o que acontece? Ao não marcar o pênalti, ao não sequer ir à cabine do VAR, que o Campeonato Mineiro tinha o VAR, o Lisca chamou o juiz de pipoqueiro. E isso, é claro, mais uma vez deu problema. O Lisca foi expulso e também deu uma entrevista coletiva após a partida, falando um monte pro juiz, pro árbitro Felipe Fernandes de Lima. Então dá uma olhada no que o Lisca falou, depois vocês voltam aqui, porque eu ainda tenho muita coisa para falar também sobre esse árbitro e o nosso atual. Vou falar para vocês, né? Porque eu vou falar aqui, depois eu vou ser julgado, eu vou ser suspenso. Esse cidadão aí que apitou o jogo é a segunda vez que ele tira o América Mineiro em relação ao Atlético Mineiro. Tá? O ano passado todo mundo viu o lance do jogo passado, a expulsão. Mostrou que o ano passado ele errou demais, né, naquela primeira bola, quando o Ademir ia entrando e o Júnior Alonso puxou. Ele não quis deixar o Atlético com um a menos. E hoje ele estava fazendo uma arbitragem muito boa, respaldada por mim. Só que agora eu acabei de ver o lance ali atrás, não tem discussão. Não tem discussão. É lance sem discussão nenhuma, ainda mais com o VAR. Então a gente lamenta muito, né, que o campeonato foi manchado, né, nesse final. Só que foi um erro capital com o VAR, com várias pessoas olhando, o Brasil inteiro olhando, a televisão que estava cobrindo o jogo já deu o pênalti, todo mundo viu. Eu não tinha visto durante o jogo, não podia falar, mas quando eu cheguei no vestiário, é inacreditável, cara. Chega a ser assim, bizonho, né, o que aconteceu aqui hoje aos 47 minutos. Eu não vou falar do seu Felipe de novo, as características dele, mas ele não tem coragem. Ele não tem coragem, ele é pipoqueiro, ele favorece o time de maior investimento e maior pujança. É um bom árbitro, até apita bem, mas não tem personalidade para dar o que tem que dar, né, durante o jogo, independente do lado. Ele olha muito o lado da camisa, né, isso é muito ruim por uma arbitragem, né, de um cara que já apita jogos do alto nível como ele apita. Espero que ele reveja isso, né, e aqui no Mineiro ele não tem mais condições de apitar. Jogo do América ele não tem mais condições de apitar, né. Provavelmente eu não vou estar aqui no campeonato. Vocês viram aí, realmente, o Lisca falou um monte pra cima do árbitro, uma situação complicada, realmente também o time que ele estava naquele momento, o América Mineiro, foi muito prejudicado nessa final, poderia ter conquistado o título, mas é problema, porque hoje esse mesmo árbitro que o Lisca chamou de pipoqueiro, na final do Campeonato Mineiro, algo em torno de 2 a 3 meses atrás, está no comando do apito hoje, agora, contra a equipe do Vasco. E a pergunta é, por que a CBF colocou esse árbitro também para apitar o jogo do Lisca mais uma vez? E o que será que a gente pode esperar também desse árbitro apitando o jogo em que o Lisca comanda o time, no caso que é o Vasco da Gama?
Vamos aguardar, vamos esperar. Mais uma atitude muito suspeita da CBF e mais um jogo em que o torcedor vascaíno pode ter problemas com relação à arbitragem. A gente não aguenta mais. Nesse último final de semana foi o segundo jogo consecutivo, né, que teve aquele problema com o Wallace e o Juninho, aquela entrada absurda que o Wallace tomou apenas o cartão amarelo, e agora temos a terceira partida consecutiva que pode ter erro de arbitragem, mas a gente espera, né, que realmente nada venha a acontecer. E com relação ao Caio Lopes, tivemos notícias ontem, aliás, com relação à sua saída. Durante a transmissão do jogo Chapecoense e Grêmio, a Rádio Condá informou que a Chapecoense estaria interessada no empréstimo do Caio Lopes, um jogador de muita qualidade, o 8 do Sub-20, campeão de tudo nessa última temporada pelo Sub-20 do Vasco, capitão, volante, com muita qualidade com a bola no pé, não vem sendo aproveitado. O Lisca, inclusive, enquanto estava no Ceará, pediu a contratação do Caio Lopes. A gente pode ver ele sendo utilizado nesse restante temporada, né, pelo atual treinador do Vasco, mas ele não vem tendo espaço. E por conta disso e da sua qualidade, que todo futebol brasileiro sabe que ele tem, a Chapecoense havia pedido o empréstimo do jogador. Segundo essa notícia, foi dada pelo, volto a repetir, Rádio Condá, notícia dada durante o jogo entre Grêmio e Chapecoense. Eu havia tido contato ontem, né, nessa segunda-feira, segunda notícia, mas o caso ainda estava sendo analisado pelo Vasco, se iria ou não aceitar esse empréstimo. Porém, Papo na Colina, um portal de notícias também do Vasco da Gama, teve contato diretamente com a assessoria de imprensa do clube, com o Gigante da Colina, e por lá foi negado qualquer tipo de negociação, de contato, de interesse da Chapecoense e de conversa de Vasco e Chapecoense pelo empréstimo do Caio Lopes. A informação foi completamente negada, pessoas inclusive próximas do jogador também negaram qualquer tipo de empréstimo do Caio Lopes à Chapecoense. E ele permanece ainda no Vasco. A gente espera que ele venha ter chances, porque é um jogador de qualidade e infelizmente não vem sendo utilizado. É triste ver um jogador que teve grande destaque, né, nas categorias de base e não consegue ter o mesmo no profissional, e nem sequer a oportunidade tem. Porque quando tiver, sem dúvida nenhuma, vai abraçar, porque qualidade ele tem e muita. Um grande jogador que se destacou demais enquanto era das categorias de base do Gigante da Colina, ou seja, não vai para Chapecoense, não tem interesse nenhum, permanecerá no Vasco da Gama. E para finalizar o vídeo, uma notícia importante, muito boa, que alegra demais nós torcedores vascaínos. Ontem os salários foram pagos do mês de junho. Os salários dos funcionários e dos jogadores. Porém, só para deixar bem claro, foi pago apenas o CLT, que é aquele salário que é pago diretamente na carteira de trabalho. Não houve pagamento de bônus e nem de também direitos de imagens e outros benefícios que os atletas ganham durante o mês. Foi apenas o salário que está na carteira de trabalho, apenas aquele salário fixo que realmente foi pago a cada atleta e funcionário. Então o Vasco, quitando a dívida que tinha com os jogadores no mês de junho, o Vasco tem um acordo com todos os atletas que os salários do mês anterior vencem no dia 20 do mês atual, ou seja, os salários do mês de julho vai vencer apenas no dia 20 do mês de agosto. Então, se a gente parar para pensar dessa maneira, os salários atualmente do Vasco estão em dia. E os salários de agosto, só para exemplificar mais uma vez, venceriam somente no dia 20 do mês de setembro. Então, se a gente parar para pensar, os salários estão em dias, o único mês que realmente estava em dívida era esse, o de junho, e foi pago ontem pela diretoria. A gente espera que siga assim, com os salários em dias. É um excelente trabalho, algo que não vem acontecendo nas últimas diretorias, mas não passa de obrigação. A gente tem que dar notícia, tem que informar, tem que comemorar, mas tem que permanecer dessa maneira, que um clube grande como o Vasco não pode viver de salários atrasados como viveu nesses últimos anos, né? Mas realmente, uma excelente notícia, uma ótima novidade, salários em dia. Então esperamos que os atletas hoje venham dar a camisa, venham dar a vida realmente pelo Vasco, conquistar essa vitória, porque o dinheiro está em mãos, o salário está em dia e isso não está acontecendo no futebol brasileiro. Mas esse foi o vídeo, né, rapaziada? Trazendo as últimas notícias, últimas novidades do Vasco. Vamos que vamos. Se inscreva no canal se você ficou até aqui, curtiu o conteúdo, ainda não é inscrito, ajude o nosso canal. Também deixa aí o seu comentário sobre o que você espera dessa partida de hoje contra o Vila Nova. Tá esperançoso numa vitória? Tá esperançoso por um resultado positivo? Deixa a sua opinião aqui embaixo, eu faço questão de responder a cada um de vocês. E é claro, um grande abraço a todos. Vamos que vamos. Fiquem ligados no canal e também saudações vascaínas.